Eu falei num vídeo ontem que parece que o Centrão e a direita já aceitaram que vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo. E agora a gente começa a ver indicações de que o mercado já se conformou que vai ser o Flávio Bolsonaro de qualquer jeito. E isso é uma boa notícia tanto para o Flávio Bolsonaro, quanto para a direita, quanto para o mercado, para a Faria Lima. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por O Comunismo Só Deu Certo no Swing, Mamarov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Alan Gani está falando aqui na Gazeta do Povo por que o mercado vai apoiar o Flávio Bolsonaro. O mercado não gostou do Flávio Bolsonaro, não, mas vai acabar apoiando ele. É a minha posição também, é o que eu vejo de qualquer forma aqui. Após o anúncio do seu nome, o mercado não reagiu bem, a bolsa caiu fortemente e o dólar subiu. Mas por que isso? Não pelo Flávio Bolsonaro em si, mas por sua capacidade competitiva. O mercado acredita que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seria um nome mais competitivo para derrotar Lula devido à sua menor rejeição. E, de novo, eu concordo 100% com o pessoal aqui, já falei, sim, o Tarcísio teria uma chance maior de derrotar o Lula ano que vem. No entanto, permanecendo Flávio Bolsonaro na disputa, o que tudo indica que vai acontecer, o mercado deverá apoiá-lo. Antes que alguém diga que a Faria Lima é pró-Lula, é necessário fazer um esclarecimento sobre esse clichê que se banalizou. Se banalizou nada. A Faria Lima apoiou o Lula, sim, infelizmente, para o próprio decréscimo da Faria Lima, para a própria tragédia da Faria Lima. Alguns dizem que é justamente porque eles podem comprar ações baratas para crescer depois no próximo governo, né? O mercado é composto de diversas pessoas e instituições. Eu concordo com isso, de fato. É uma ideia errada achar que toda a Faria Lima pensa igual. Não é, evidentemente, né? Corretoras, fundos, bancos, economistas, analistas, assessores, etc., etc., na sua maioria são adeptos das ideias liberais, mais pró-mercado, evidentemente contrários às ideologias de esquerda do PT. Acontece que, durante as eleições, alguns economistas famosos e gestores de fundos badalados apoiaram a candidatura do Lula contra o Bolsonaro. E essa é a questão. Por que esses gestores de fundos badalados e coisa e tal, não teve nenhum que fez o trajeto contrário? Por que a gente só ouviu o Henrique Meirelles, o Armínio Fraga e outras pessoas falando bem do PT? Não, porque o Bolsonaro não pode, que o Bolsonaro é ruim. Eu vou te explicar por quê. É porque a Faria Lima, ela não é esquerda lulista, ela é esquerda PSDBista. O Armínio Fraga, o Henrique Meirelles e outras figuras, eles queriam o PSDB. Aliás, toda essa operação de volta do Lula para a presidência foi para tentar abrir caminho para o PSDB e falhou absurdamente, né? Vamos relembrar essa história. O PSDB estava achando que quando teve o movimento anti-Lula lá em 2016, 2017, teve o impeachment da Dilma, agora chegou a vez do PSDB brilhar, né? Agora o teatro das tesouras vai funcionar e o PSDB vai voltar a ser o brilho da direita, entre aspas, no Brasil, porque PSDB não é direita. Só que se ferraram. Se ferraram por quê? Porque subestimaram a capacidade do brasileiro de pensar. O brasileiro olhou para a situação e viu que um partido que perde para o PT seguidas vezes não é um partido confiável contra o PT. E daí buscaram a alternativa, que foi o Bolsonaro. O PSDB ficou chateado, foi dolorido. O Dória, que estava apostando no PSDB, o Dória é dessa turma também, tá? O Dória é da Faria Lima, porra. Essa turma toda aí do mercado financeiro ficou chateado com isso. Eles ainda achavam que quando o Bolsonaro ganhasse, que ia ser fácil o PSDB tirar o Bolsonaro. E eles tentaram isso, vocês lembram? Em 2019 teve a Rede Globo fazendo o escândalo lá do porteiro do condomínio do Bolsonaro, que disse que o pessoal foi lá para visitar o Bolsonaro, o pessoal que... os assassinos da Marielle foram visitar o Bolsonaro, uma coisa que não tinha nem pé nem cabeça. Felizmente tudo desmentido e não conseguiram. Quando veio a pandemia, meu amigo, o pessoal do PSDB falou, não, agora pronto. Por isso que o Dória ficou tão confiante. Não, agora acabou o Bolsonaro, a pandemia, o Bolsonaro vai cair, coisa e tal. E qual não foi o desespero do pessoal? Que o Bolsonaro atravessou a pandemia e não caiu. Aí que eles viram que a única alternativa era desenterrar o fantasma do Lula, na expectativa que eles iam tirar o Bolsonaro com o Lula, e aí o povo ia abandonar o Bolsonaro. Não, porque ninguém vai gostar do Bolsonaro. Depois que tirar o Bolsonaro da presidência, não vai ter mais nada. Aí o povo não vai gostar do PT também, porque ninguém gosta do Lula, todo mundo sabe que o Lula é um idiota, é um corrupto, o que está acontecendo de fato. E aí o que vai acontecer? Eles vão votar no PSDB.
vão votar no Aécio, ai que maravilha, a dosimetria do Aécio vai funcionar, e não vai acontecer isso. O que a gente está vendo acontecer é que vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo, amigo. Vai ser isso, é o Flávio Bolsonaro ou o Lula. Vocês conseguiram quebrar o Brasil absolutamente a troco de bolota, porque não mudou a opinião das pessoas. Esse povo está ainda incutido na ideia da época, muito lá no passado, 20 anos atrás, que a Rede Globo influenciava a opinião da população brasileira. Hoje em dia, a Rede Globo, quando elogia alguém, é pior para essa pessoa, porque o povo acha que essa pessoa está sendo ajudada pela Rede Globo. O bom é quando a Rede Globo bate em alguém, quando a Rede Globo, jornais jornais mainstream, criticam alguém, é bom para essa pessoa. Por quê? Porque dá a impressão de que essa pessoa é antissistema, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que, é o que eu falo, esse é o ponto, né? Ele está dizendo que o mercado é de direita, então vai acabar apoiando as ideias liberais na economia, que no final das contas tudo leva a crer que vai ser o Flávio Bolsonaro que vai levar essas ideias no ano que vem. E aí que é o grande desespero desse pessoal, porque, de novo, deixa eu lembrar para vocês, todo esse esforço que eles fizeram de tirar o Lula das trevas e eleger o Lula a qualquer custo e dinamitar Bolsonaro com todas as acusações possíveis, não sei o que lá, e golpe, não sei o que, importunou baleia, roubou mexerica, roubou joia, não sei o que lá, serviu para bolota. Eles não conseguiram nada, zero, conjunto vazio. Aqui, ó, exceções à parte, o mercado majoritariamente deverá apoiar Flávio Bolsonaro por uma simples razão. Investidores e analistas preferem Paulo Guedes a Haddad. O motivo não é ideológico, mas racional. E daí que eu falo para vocês da importância real do Flávio Bolsonaro buscar pessoas ideologicamente à direita no mercado, buscar economistas liberais. Ele conversou com Paulo Guedes, tá aqui, ó, conversa de Paulo Guedes e Flávio Bolsonaro e o dever cívico do ex-ministro com o país. Como eu falei para vocês, o Paulo Guedes se recusou a voltar como ministro da Economia no ano que vem. De fato, ele tinha deixado claro que não ia fazer isso, porque realmente o mundo da política, meu amigo, é um outro patamar. Não é para qualquer um, meu amigo. Tu tem que estar com a casca grossa mesmo para passar por isso. Paulo Guedes é um cara inteligente pra caramba, foi atacado pelas coisas mais absurdas, pelas coisas mais sem sentido no final das contas, e ele falou, não, então parei por aqui. Foi até o final com o Bolsonaro e parou, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa ajudar o Flávio Bolsonaro. Ele pode ajudar o Flávio Bolsonaro de diversas maneiras. Ele pode ajudar o Flávio Bolsonaro indicando nomes que sejam favoráveis ao mercado, isso é uma coisa muito importante. Por mais que não seja o Paulo Guedes, sendo alguém indicado pelo Paulo Guedes, é algo que certamente vai melhorar o currículo do Flávio Bolsonaro, vai colocar ele com mais disposição na Faria Lima, mais disposição na esquerda. Porque lembra, não se pode subestimar isso daqui. É o que eu falo para vocês. O Bolsonaro perdeu a eleição de 2022 porque esses idiotas da Faria Lima, essa isentosfera de São Paulo, achava que trazer o Lula de volta iria levar ao PSDB. Estavam errados. Tal como estavam errados que o Bolsonaro iria cair e o PSDB ia voltar ao poder de qualquer jeito. Estavam errados nos dois casos. O ponto é, para convencer esse pessoal é importante. É isso que fez. Eu sempre falei. O pessoal reclama que os votos no Nordeste, o pessoal no Nordeste vota no Lula e não sei o que lá. E é verdade, o pessoal no Nordeste tende a votar mais na esquerda do que aqui. Mas se você olhar os números do Bolsonaro em 2018 e 2022, o Nordeste votou mais em Bolsonaro em 2022 do que votou em 2018. O que fez o Bolsonaro perder a eleição em 2022 foi São Paulo. São Paulo, também Rio de Janeiro um pouco e Brasília. Por quê? Por causa disso. Por saudade do PSDB, pelo pessoal que estava imbuído na ideia errada de que trazer o Lula ia, de uma certa forma, ressuscitar o PSDB. E não foi isso que aconteceu, todo mundo viu, né? Tanto que Henrique Meirelles sumiu, Armínio Fraga sumiu, esse povo todo sumiu, não tem onde enfiar a cara, porque eles sabem que eles foram os idiotas úteis usados para dar o grande golpe eleitoral no Brasil. Eles avalizaram o Lula para a Faria Lima porque achavam que o Lula traía de volta ao PSDB. Não, se a gente tirar o Bolsonaro, acabou. Aí o Lula não vai fazer tanta besteira assim, não. O Lula vai ser moderado, vai ser o Lula do Lula 1, Lula moderado e não sei o que lá. Porra nenhuma. Lula entrou com as quatro patas direto na economia, roubando como se não houvesse amanhã. Agora, seja lá quem for o próximo presidente, vai ter que resolver um prejuízo enorme. E a culpa é... Eu culpo o Armínio Fraga e o Antônio Meirelles. Eles são os culpados pela merda que o Brasil está nesse momento.
Porque, de novo, se fosse só a esquerda relinchando para lá, eles não iam conseguir eleger o Lula. Eles conseguiram eleger o Lula porque o Henrique Meirelles e o Armínio Fraga e outros idiotas ali, aquele cara do Fundo Verde, não sei o que lá, um monte de idiota ali da Faria Lima, falou, não, vamos eleger o Lula porque aí volta o PSDB, que é o nosso sonho, PSDB, que lindo. E ferraram o Brasil e se ferraram junto com essa história, né? Então eles estão falando aqui que no final das contas eles acham que o Flávio Bolsonaro vai ter o apoio disso daí. O Flávio Bolsonaro já está no caminho correto, tem negociado com o Paulo Guedes. De novo, eu nunca tive esperança que o Paulo Guedes voltasse, ele não vai voltar, já deixou claro que ele não vai voltar para a política. O Paulo Guedes poderia voltar até como candidato a presidente, tá? Eu voto no Paulo Guedes fácil. Fácil, fácil, fácil. Não, eu sei que ele é sócia, totalmente sócio o Paulo Guedes. Mas, meu amigo, entre as opções de sócia que a gente tem no Brasil, ele é o menos sócia de todos, né? Então, é importante que o Flávio está conversando com ele e eu acho que dá para sair por aí, né? Aqui, ó, parece que o Kassab sondou ele para ser o Milei brasileiro. Ô Kassab, só tem um detalhe, cara, o Paulo Guedes é sócia, cara, o Paulo Guedes não é libertário, não é antissistema, não quer derrubar a coisa toda, né? O Milei quer, o Milei se elegeu nessa parada, é o que eu falo para vocês, né? Se o Paulo Guedes quiser umas dicas de como virar libertário, eu ajudo a ele, não tenha dúvida, mas ele já falou que não quer, e beleza, tá tranquilo. E, de qualquer forma, ele pode ajudar muito o pessoal do Flávio, eu tenho certeza disso. Outra coisa positiva, o Flávio Bolsonaro está indo a Goiás para discutir com o Caiado. Por que o Caiado é importante? O Caiado é um cara do agro. O Flávio Bolsonaro precisa romper essa resistência também no agro. Tem muita gente no agro que prefere o PSDB, que prefere o Caiado, que prefere o Tarcísio. O Flávio está fazendo a coisa correta. É o trabalho de formiguinha, de conversar agora, de negociar, de colocar alguém de vice bacana. Não sei se o Caiado, não sei quem que poderia ser o vice dele, mas enfim, começar a construir essas alianças. Eu acho que esse é um trabalho muito bom que o Flávio tem que fazer e ele está disposto a fazer e ele tem capacidade de fazer isso. O Flávio é um cara muito inteligente. Então, eu estou otimista. Eu estou achando que vai dar bom. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.